Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos agora discutir um pouco as funções de decisão do classificador Bayesiano multivariado, né, sob hipótese gaussiana. Então, antes, apenas para deixar claro, né, que uma quantidade que vai aparecer aqui nos nossos estudos e ela desempenha um papel muito importante, tem uma interpretação geométrica interessante, né, que é a distância de Mahalanobis. Essa distância que é definida por essa expressão aqui, no caso aqui é a distância de Mahalanobis entre um vetor aleatório x e o centroide da classe J. Mas eu poderia colocar entre dois vetores, né, x e y aqui, ó, x e y. O ingrediente principal dessa distância de Mahalanobis, como vocês podem ver aqui, ela é uma forma quadrática, né? E é justamente o quê? É esse termo que aparece aqui no meio, ó, o inverso da matriz de covariância. Então, a ideia é que, ao contrário da distância euclidiana, essa distância aqui, ela não é isotrópica, porque eu pondero as direções de maneira distinta. Então, é aquilo que eu falo. Às vezes, né, na distância euclidiana, 1 metro, ele tem o mesmo comprimento em todas as direções. Agora, na distância de Mahalanobis, não. O que significa 1 metro na direção x é diferente do que significa 1 metro na direção y. Cada eixo coordenado tem a sua escala própria. Então, o que acontece? Quando eu defino a curva de nível, quer dizer, quando eu defino os pontos que são equidistantes do meu ponto central, na distância de Mahalanobis, isso não dá uma circunferência, um círculo, como é no caso da distância euclidiana, mas sim uma elipse. É como se ela distorcesse algumas direções do espaço, tudo bem? Essa é a ideia. Note que a distância de Mahalanobis, ela se torna a distância euclidiana quando a matriz de covariâncias é igual à identidade. Uma vez que isso aqui é igual à identidade, x menos μj transposto x menos μj é a mesma coisa que a norma ao quadrado de x menos μj, que é a norma euclidiana, a distância euclidiana padrão. Tudo bem? Então, isso aqui vai aparecer muitas vezes aí nos nossos cálculos e tem essa interpretação geométrica. Certo, pessoal? Muito bem. Então, funções de decisão do classificador Bayesiano multivariado sob hipótese gaussiana. Lembra da função de decisão? Ela é da classe J, nada mais que o log da densidade condicional mais o log da probabilidade a priori. Então, substituindo a densidade condicional aqui, fazendo as continhas que a gente já está acostumado, quer dizer, aplico o log, no produto ele vira soma, né? Cancela com exponencial. Aqui a distância de Mahalanobis aparecendo aqui, ó. Ela aparece aqui, ó. E simplificando o log aqui dessa primeira parte em 2 também, porque a gente vai ter um termo aqui que não depende da classe J e que a gente vai poder descartar, né? Esse aqui. E o resto, ó, então eu vou ter o que aqui, ó? Menos 1/2 do log do determinante da matriz de covariância, menos meio da distância de Mahalanobis da amostra X até o centroide da classe J, mais log de P de ômega J. Resumindo, tá aqui a minha função de decisão do classificador Bayesiano sob hipótese gaussiana multivariada. Então, eu tenho que criar uma dessa para cada classe, não é? Vou ter uma dessa para cada classe. O que vai mudar de uma função de decisão para outra? Os parâmetros, o μj e o σj, né? Que aqui parece invertido, né? Tudo bem, pessoal? Então, e é lógico a probabilidade a priori, se for diferente para cada classe. Então é isso. Veja que é muito similar à fórmula da função de decisão no caso univariado. É muito similar. Vocês podem até depois comparar e ver que dá para ser feita uma analogia direta.
com aquela forma, certo? A componente principal aqui dessa fórmula, basicamente, é quem? É a distância de Mahalanobis, né, pessoal? Tudo bem? Então, esse classificador aqui, eu posso considerá-lo, quer dizer, ele usa uma métrica não euclidiana, né, para classificar os dados, certo? Já natural, é natural do classificador bayesiano essa coisa de usar uma métrica não euclidiana, coisa que nos outros classificadores não é assim natural, não aparece naturalmente, né? A gente tem que inserir de maneira separada. Então, veja, agora, pessoal, uma análise dessas funções de decisão para o caso multivariado. Por quê? Esse classificador, o bayesiano, sob hipótese gaussiana multivariado, ele tem 3 modos de operação. Quais são eles? Então, modo 1 é quando todas as matrizes de covariância são idênticas e diagonais. É esse caso 1 aqui, ó, que a gente vai analisar agora. Eu estou dizendo o seguinte, a matriz de covariância da classe J, de todas as classes J, é igual a um sigma quadrado, que seria a variância global dos meus dados, né? Uma variância aí que eu escolho, vezes a identidade. Então, é uma matriz de covariâncias diagonal em que todo mundo da diagonal tem o mesmo valor. Sigma quadrado, e vai até sigma. E aqui fora da diagonal é zero. Então, é uma matriz de covariâncias assim, a mais simples que tem. E ela é igual, é uma matriz de covariância só para todas as classes. O que, que acontece se nós fizermos isso? Quando que compensa usar esse modo aqui? Quando, pessoal, o número de amostras por classe é muito pequeno, é limitado para você calcular uma matriz de covariância para cada classe. Então, o que, que você faz? Você junta todas as amostras de todas as classes para ter um número razoável e computa uma matriz de covariância só, assim, proporcional à identidade. Tudo bem? Você meio que escolhe um atributo lá, calcula a variância, sei lá, a maior variância dentre as variâncias dos atributos lá, fixa ela e usa ela como multiplicador para a identidade. Veja, então, ó, partindo da função de decisão, no lugar aqui do determinante da matriz de covariância, eu vou substituir o quê? Sigma quadrado elevado a d, porque o determinante é esse produto aqui da diagonal. Então, vai ficar sigma quadrado elevado a d, tudo bem? Esse d aqui cai porque tem um logaritmo. Então, vai ficar menos d sobre 2 log da variância. E aqui, ó, eu tenho 1 sobre sigma quadrado, é o inverso vezes a identidade. É o inverso da minha matriz de covariância. Então, esse 1 sobre sigma quadrado se agrupa com um meio aqui, e aí fica aquilo que eu falei, ó, x menos mi transposto x menos mi é a norma de x menos mi ao quadrado. Tudo bem? Ora, então, veja, esse termo aqui não depende de j, então é constante, é igual para todas as classes. Posso cortar fora. Olhando agora para a função de decisão, o que, que eu posso fazer aqui? Expandir o termo quadrático aqui, ó. Expandir esse termo quadrático. Fazendo essa expansão, eu vou ficar com o quê? X transposto x, que é o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mi j transposto mi j, é o quadrado do segundo. Ora, de novo, o termo quadrático em x não depende de j, é constante. Posso descartar. De modo que, olha como que fica a minha função de decisão aqui, pessoal. Ó, estão conseguindo ver aqui, ó? Ela é uma função linear em x. Tá vendo? O x, ó, ele só aparece nesse termo aqui e ele é linear, não é uma forma quadrática. É como se fosse uma equação de grau 1 em x. De grau 1 em x, que pode ser expressa aqui, é só reescrevendo de uma forma mais elegante. WJ transposto x mais WJ de zero, onde esse WJ de zero é o bias, isso aqui é o meu bias, é o termo que diz assim, aonde o seu hiperplano vai passar, porque ele não precisa passar exatamente pela origem, ele pode estar deslocado da origem, é o bias. E o WJ
é o coeficiente que multiplica o x. É isso aqui. É 1 sobre sigma quadrado μj. Então, pessoal, esse caso, nesse modo de operação, o classificador bayesiano, ele é linear. Ele é linear. Ele só consegue separar classes linearmente separáveis. É isso que a gente quer dizer aqui. Tudo bem? O que acontece se eu igualar, então, ó, as duas funções de decisão da classe I e J? Se eu fizer essa igualdade e partir da formulinha aqui de cima, eu não vou fazer todos os cálculos aqui em detalhe, mas veja, é coisa simples, como multiplica ambos os lados por uma constante, sigma quadrado. Passa tudo para um lado só para ficar igual a zero. Manipula a expressão, coloca alguns termos em evidência, a gente chega em uma fórmula desse tipo aqui. Isso é o mais importante. W transposto x menos x0, onde? Quem que é o W, pessoal? É o vetor, ó, é a diferença das médias. E quem que é o x0? O x0 é o bias. É tudo isso aqui, ó. É um trambolho enorme, eu sei. Mas isso aqui é um número, pessoal. Na hora que você fizer esse cálculo aqui, você vai dar um vetor, na verdade. O x0 é um vetor, né? Porque ele depende aqui da soma das médias. Ele é um vetor que é o bias, né? É o deslocamento. Então, essa equação aqui é parecida com aquela do perceptron que nós vimos nos vídeos anteriores. Quais são os x que satisfazem essa equação vetorial? São todos os x que são ortogonais a w, a diferença das médias, e estão deslocados de x0 da origem. Tem esse bias aqui. Então, veja, nesse caso, a interpretação geométrica que nós temos, ó que legal aqui, ó. Quem que é a superfície de separação? É um hiperplano ortogonal à diferença das médias, ó, classe 1, classe 2. Diferença das médias é isso aqui, ó, tá? Ortogonal à diferença das médias e ele corta a diferença das médias aonde? Bem na mediatriz aqui, ó, bem no meio. Tudo bem? É o ponto médio. Se as classes são equiprováveis. Porque se as classes são equiprováveis, esse termo todo aqui, ó, aqui é igual aqui, dá log de 1. Log de 1 não é zero? Zera todo esse termão aqui, ó. Ó quem que é meu bias aqui, ó. É a metade de μ1 mais μ2. Tudo bem? Então, pessoal, essa é a ideia. No cenário mais simples, o classificador bayesiano, ele é um classificador linear. Vamos ver agora. E o que acontece se eu fizer o seguinte? Agora eu vou estimar que todas as matrizes de covariância são iguais, mas elas não são mais diagonais, porque no caso de ser diagonal, as classes são círculos. Quando eu falo que elas não são mais diagonais, eu estou falando que as classes podem ser elipses. Então, pessoal, o que vai acontecer aqui? De novo, se a gente partir lá da função de decisão original, fazendo os cálculos aqui, a gente vai perceber o quê? Olha, o termo quadrático que aparece, que é a expansão dessa forma quadrática aqui, o termo quadrático em x, que é isso aqui, ele não depende da classe J. Então, eu posso, é constante para todo mundo. Eu vou simplesmente deletar. Novamente, o que vai sobrar aqui é um termo linear em x mais um bias. Então, ó, eu vou escrever da mesma forma. W transposto x, WJ0, que é o bias. Onde aqui o W transposto x, olha lá quem que ele é. Ele é sigma menos 1 vezes μj. E o bias é tudo que sobra lá. Ó. Tudo que sobra lá. Então, de novo, como que eu posso obter a superfície de decisão? Igualando as funções de decisão e fazendo alguns cálculos. Tudo bem? Se eu fizer os cálculos, eu vou chegar que a superfície de decisão satisfaz novamente a equação de um hiperplano. Olha lá. Quem são os x que satisfazem essa equação? Todos os x que são ortogonais. Na verdade, aqui, ó, eles são ortogonais a quem? A
sigma menos 1, μj menos μ1. Porém, pessoal, eu não posso falar que eles são ortogonais à diferença das médias. Por quê? Porque, ó, o sigma menos 1 vezes a diferença das médias faz o quê? Gera uma espécie de uma rotação na diferença das médias. Para ela rotacionar, ó, de acordo com a matriz de covariância. Então, se houver correlação, ele meio que entorta a diferença das médias. Então, aqui, pessoal, olha só, não é mais ortogonal a diferença das médias. Tá vendo? Ó? Aqui tem um ângulo que não é 90 em relação à diferença das médias. Por quê? Porque a matriz de covariância que eu estimei aqui, ela tem correlação positiva. O que ele fez? Ele fez o hiperplano, ó, meio que rotacionar e se alinhar. Ó, o hiperplano ele está mais ou menos alinhado com a correlação com a matriz de covariância que eu usei, tá vendo? Para deitar essas elipses aqui, ó. Porque as elipses agora não são mais bolas. Elas são elipses assim que podem ser deitadas, diagonais. Então, eu meio que desloquei, rotacionei um pouco esse hiperplano. O cenário é parecido com o anterior, mas a diferença é que aqui o hiperplano de decisão não é mais ortogonal à diferença das médias. Ele foi meio que rotacionado, mas continua sendo um classificador linear. Agora vamos para o caso 3, que é o caso mais assim, específico e é o mais usado na prática do classificador bayesiano. Quando eu tenho sigma j arbitrários, ou seja, pessoal, cada classe vai ter a sua matriz de covariância estimada separadamente. Agora, o que acontece? Se eu partir lá da função de decisão e fizer os cálculos matemáticos, veja, aparece um termo quadrático aqui, pessoal. Ó, x transposto sigma j menos 1 x transposto. Depende de j o termo quadrático. Eu não posso mais vir aqui e descartar o termo quadrático. Não. Então, eu tenho que enxergar o seguinte, a minha função de decisão, olha como ela é. Ela é da forma quadrática disso aqui, ó. X transposto W maiúsculo X, tá vendo? Mais WJ transposto X, que é o termo linear, mais um bias, que é tudo que sobrou lá. Então, veja, quem que é esse W pode se mostrar, se a gente fizer as contas direitinho aqui, ó. Quem que é o WJ grande? É o 1 menos 1 meio da inverso da matriz de covariância da classe J. Quem que é o WJ minúsculo? É sigma J menos 1 mi J. E todo esse resto aqui, ó, é quem? O bias. Então, pessoal, aqui, obviamente que a matemática é bem mais avançada, eu nem vou igualar DIJ com DI, mas, pessoal, qual que é a ideia? Se você igualar as duas aqui, ó, vai dar uma equação quadrática em x. Então, as superfícies de decisão, elas podem ser coisas bem mais complexas do que hiperplanos. Ó, elas podem ser hiperparaboloides, que é algo desse tipo aqui. Um paraboloide, só que no espaço n-dimensional, então ele ficaria um hiperparaboloide, né? Um hiperelipsoide, uma hiperesfera, um hiperboloides, né, que seriam as hipérboles, quando a gente tem. Então, são as cônicas que a gente costuma dizer na matemática. Né? São os termos que usam, são as formas matemáticas que usam termos quadráticos. Então, veja, o classificador bayesiano, quando ele usa matrizes de covariância diferentes para cada classe, ele é não linear. Então, ele é capaz de criar superfícies de separação aqui bem mais elaboradas do que simples hiperplanos. Deu para entender, pessoal? Essa é a grande vantagem de se usar o classificador bayesiano dessa forma. Tanto é que é a forma mais usual de se implementar ele. Uma matriz de covariância para cada classe. Tudo bem, pessoal? É isso então, pessoal, que eu queria nesse vídeo. Eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado. Nos vemos em breve com mais vídeos sobre reconhecimento de padrões.
Até mais!